ansiedade, né? Inclusive vocês aí, motoristas, pedestres, que tem que ter atenção, porque esse período do Maio Amarelo estamos aqui na prevenção de acidentes de trânsito, né? Quem aí, por exemplo, hoje o vilão é o celular, né? Esse bendito celular. Tem pessoas que estão dirigindo, respondendo mensagem de WhatsApp, às vezes aí, né, ainda arrisca em colocar um filmezinho naquele celular. Pense. Vocês já ouviram isso? Casa. Exatamente, Paulinho. Às vezes chego do sofá, da rede, do tapete. Às vezes colocam até aqueles videoclipes ali de uma música e para, desatenta, né? A desatenção total no trânsito. Bom, e agora que está tudo ok, vamos apresentar o nosso convidado aqui, o senhor Risonaldo, que é gerente de trânsito aqui do nosso município do Cabo de Santo Agostinho. Ele que está aí à frente, né, desse trabalho que o município vem desenvolvendo em relação ao Maio Amarelo. Ele vai se apresentar aqui e falar para vocês algumas ideias de trabalho, de efetivação de trabalho do município aqui. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos que fazem o Oxe Mulher. Isso. É um prazer muito grande estar aqui e também atendendo a comunidade do nosso município, minha terra, onde eu vivo hoje já há bastante tempo aqui, convivendo com esse povo, interagindo. Meu Maio Amarelo é o ano todo. E eu tenho o maior prazer de estar aqui participando com um grupo tão representativo do nosso município. Ah, que maravilha. Senhor Risonaldo, conta aí pra gente, nesse período, né, como o senhor falou, que para você o Maio Amarelo é o ano todo, e querendo que isso de fato aconteça, especificamente nesse mês, que é de visibilidade, né, a atenção à prevenção ao acidente de trânsito, o que é que o município, né, enquanto município, tem realizado aqui, se houve alguma campanha, como é que vocês trabalham aqui no trânsito? Conta aí um pouquinho pra gente, que a gente está curiosa em saber. Nós estivemos fazendo reuniões em algumas escolas, em algumas empresas, alertando sobre os cuidados para evitar acidentes de trânsito. Tivemos também na Uninassal fazendo um trabalho lá, fizemos um trabalho junto na PS60, em diversos locais do município e também com blitz educativas, visando orientar a todos sobre a questão da segurança no trânsito, que é um problema muito sério no Brasil e no mundo. Isso, verdade. Enquanto representante aqui do Poder Executivo, né, na questão da gerência de trânsito, o senhor vê na estrada, né, nesse trabalho que o senhor desenvolve, qual o maior índice, né, de erros que o condutor faz? Nossa, você estava falando no começo e eu peguei bem a questão do celular. É uma situação terrível você dirigir com o celular funcionando, e eu digo até mais, motociclistas usando o celular na moto. É uma coisa absurda, mas é assim que acontece. Esse é um dos problemas. Outro problema que a gente tem cuidados básicos que podem ser feitos e que as pessoas não têm a devida atenção. Por exemplo, a velocidade, que é uma coisa que o pessoal usa à toa. Eu tenho até feito um trabalho no município visando reduzir velocidades próximo de escolas, próximo de igrejas, em locais onde tem uma grande movimentação de pessoas, para dar prioridade ao pedestre. Na verdade, a prioridade não sou eu, como gerente, que estou dando. É o próprio Código de Trânsito Brasileiro que prioriza em seu artigo 1º exatamente a questão da prioridade do trânsito, ou do pedestre, junto ao trânsito. Isso pontuou aí algo essencial, né? Porque inclusive causa medo. A gente sabe que a legislação diz que o pedestre numa travessia tem preferência, mas hoje, quando a gente tenta atravessar, se a gente não correr, a gente é atropelado, né? E a gente recebe xingamentos nas ruas desses motoristas que não respeitam. Porque em outras cidades, né, que respeita bem o trânsito, você colocou o pezinho ali naquela faixa, todos os carros param para você, né? E aqui não, se você colocar o pé na faixa, né? A falta de educação no trânsito, que é isso que a gente bate muito na tecla, a questão da educação no trânsito deve ser muito mais ampliada, inclusive nas autoescolas, porque, minha gente, é muito complicado. Por exemplo, em locais de áreas escolares, a gente tem
visto isso com muito mais frequência. Você concorda com isso, Paulinha? Demais, Nádia. A gente, falando no que você mencionou, né, a respeito de chegar em outra cidade e a gente ver realidades bem diferentes, a gente tem um exemplo bem forte, pertinho da gente, né? Nosso vizinho, o estado vizinho Paraíba, quando você chega em João Pessoa, eu digo isso porque com o vício errado daqui, eu como pedestre, cheguei em João Pessoa, me direcionei a uma faixa de pedestre, fiquei lá esperando o sinal fechar para poder atravessar. E quando eu olhei, estavam todos os carros parados, buzinando para mim, reclamando porque eu não tinha atravessado. E o sinal estava aberto para eles. Você com o vício daqui, né? Com medo de seguir Esperando o sinal vermelho, né? O sinal fechar, eu vou atravessar. Só que lá eles já têm esse padrão de educação de trânsito, de que quando vê um pedestre na faixa de pedestre esperando para atravessar, eles automaticamente já param. Né? É uma realidade diferente daqui, quando na verdade, às vezes, no sinal fechado, quando a gente vê, passa uma moto. Né? E vai-se embora, não está nem aí. O que o pessoal leva em conta, na verdade, não é nem se o sinal está fechado ou não, é se tem câmera para ver. Isso, E se não tiver câmera, parece que não tem lei. É essa a sensação que a gente tem no trânsito. Além disso, né, agora nesse período vem as chuvas, Paulinha. Muito E complicado. nesse período de chuva, senhor Rizonaldo, a gente vê muito pedestre tomando banho, porque os motoristas, com a falta de educação, aumentam a velocidade e o pedestre ali toma um banho de lama, um banho de água suja. Não sei se isso aqui é recorrente, se alguém aqui já passou pela experiência de Eu tomar acho um que banho. cabe aquele quem nunca, né? É meme. Um banho de chuva, né? Falta de respeito dessa questão de educação no trânsito. Realmente vocês levantaram uma questão que eu considero uma ferramenta extremamente importante, se não a mais importante, que é a questão da educação no trânsito. A educação, na verdade, é uma ferramenta útil em todos os espaços da vida. E por que não dizer no trânsito também. Temos essas dificuldades aqui, a questão da educação do nosso, não no nosso município, mas no nosso estado, e não obedecer à faixa de pedestre. E eu, por conta disso, tenho estabelecido colocar sempre, antes das faixas de pedestre, um redutor de velocidade, seja lombada ou outro qualquer, já visando conscientizar a pessoa que ele não vai poder passar ali com velocidade. Ele vai ter que reduzir de qualquer forma por força dos dispositivos que eu coloco. Eu acho que foi identificado aqui agora há pouco, né, na PS60, acho que na via local, algumas lombadas. Não foi isso perto da travessia? Foi essa do município ou como foi? Tem algumas lombadas que eu estou colocando ao longo da PS60, eu já coloquei. Na verdade, a PS60 é uma rodovia estadual. Isso. Mas mesmo assim, eu me atrevo a fazer algumas ações, como a faixa de pedestre e as lombadas, para possibilitar que o usuário possa usar do que é direito deles. E com segurança, né? E com segurança. E também tenho colocado o policiamento na rua para que ele efetivamente possa inibir com ação repressiva ou com ação presencial ou repressiva as atitudes de motoristas contraventores. Até porque a gente pensa assim que o trânsito deveria ser algo seguro para todos, né? Para quem está no carro, para quem está a pé, como é o pedestre, quem está ali naquela via, pedalando, né? Que também precisa reduzir aí os gases, né? Sujos, digamos assim, né? E daí ter um ambiente seguro para todos. Só que o Maio Amarelo, ele dá essa visibilidade e conscientização, né? Nesse chamamento. Por exemplo, há um trabalho da equipe de vocês em estar, né, fazendo esse trabalho regularmente nas escolas, por exemplo, que é algo que a gente bate na tecla da questão da educação no trânsito. Como é que é essa questão na autoescola, na própria autoescola, se há uma intervenção também do município ou não? Nós, não só nesse período do Maio Amarelo, como eu disse, que o meu Maio Amarelo é o ano todo, nós estamos fazendo sempre trabalho nas escolas, porque é o melhor tipo de pessoa para a gente atender, são as crianças. Elas trazem uma mensagem e elas guardam o que nós ensinamos a elas de uma forma surpreendente, porque elas policiam os nossos pais, os nossos avós, os nossos irmãos dirigindo. E eu digo isso porque eu tenho uma filha de 10 anos que
ai de mim se eu fizer alguma coisa errada no trânsito. Ela vai ser puxão de orelha. Fica regulando Eu até a tenho- velocidade, eu né? tenho um exemplar Velocidade. desse também. Quando entrar à direita, você tem que ligar a seta. Papai não sai sem usar o cinto. E ela começa a falar, e ela realmente, e ela não aceita que eu. Quando ela diz que é para usar o cinto, é para usar o cinto, não é para dizer que vai usar e não usar, não. Isso, Então, nós fizemos vários trabalhos nas escolas, várias escolas, e nós fazemos isso anualmente, não só agora. Até porque o problema do trânsito não é um problema do mês de maio, é um isso. problema do mundo, é um problema anual. Não é por acaso que nós temos uma média de 3 mortes por minuto no mundo. Então é uma coisa absurda. E o tempo que nós estamos conversando aqui, possivelmente vão morrer 45 minutos vezes 3. Caramba, é Então, muito, né? É absurdo, é uma coisa absurda. E nós temos que fazer alguma coisa. Certeza. Eu já estou no trânsito trabalhando. Eu trabalho no trânsito há 44 anos, fora o período da prefeitura. Então, eu sou fã do trânsito. É uma coisa dinâmica, bonita e cuida da vida. Eu gosto das pessoas. E o nosso foco, assim, a gente diz aqui que o sentido, né, dessa questão é a vida, né? Então, assim, você que está ali no seu trânsito, no seu dia a dia, que às vezes está com o seu aperreio, não desconta no próximo, não, né? Porque aí, por uma confusão no trânsito, também acontece vários acidentes. Muitas vezes as pessoas insistem ali, a via diz, né? Eu acho que todo mundo passou por autoescola e disse, não, quem dirige devagarzinho, mantenha-se no lado direito e deixa a faixa Da esquerda para quem quer seguir um pouquinho Isso. até o limite que a rodovia rodovia permite, né? Mas tem aquelas pessoas que insistentemente ficam ali na faixa esquerda, bloqueando a passagem dos outros e ainda se achando no direito de que está correto, né? Aí já começa uma briga ali, né? Naquele instante, e daí acontece vários acidentes. Aí quando é um carro grande, um caminhãozão daqueles, aí diz assim, ele é grande, então eu vou passar, né? Porque senão não vai dar certo. Você, Paulinha, que vai para que está no trânsito todos os dias, conta aí o seu perrengue. Eu vou, antes de contar os meus perrengues, eu vou pegar um ganchinho nele, quando ele fala que tem um exemplar dele em casa que educa mais do que nós adultos, né? A gente, inclusive, tem nos nossos miúdos a questão da preservação do ambiente, que também pode causar acidentes. Você imagina que uma pessoa joga uma garrafa, uma latinha, ou seja lá o que for, pela janela do carro, sem pensar em quem vem atrás. Né? Não é só a poluição do meio ambiente em si. Uma latinha, a sua latinha que você joga, o seu plástico, que às vezes gruda ali no para-brisa, no limpador, pode causar um acidente seríssimo. Então, quando minha filha, desde pequenininha, que ela vê alguém jogando chiclete que seja pela janela do ônibus, do carro, do for, olha pra ali, mamãe, o que é que estão fazendo? Não pode jogar lixo na janela. Gente, eu acho que a gente tem tanto que aprender com as crianças da gente. Eles são tão mais evoluídos daqui do que a gente, que às vezes assusta. Mas é necessário que a gente tenha esse olhar para entender que o que ele está falando, na verdade, tem muito, muito, muito sentido. E que a gente precisa, sim, se permitir aprender com eles, porque não é só o adulto que ensina, as crianças também nos ensinam. Né? E desses perrengues, Nádia, já que você falou aí, na BR, por exemplo, a gente está cansado de ver. Né? Por exemplo, caminhoneiros, como você falou, que insistem em ficar na faixa da esquerda em baixa velocidade. São veículos que normalmente estão carregados de muita coisa, muito peso. E aí o peso danifica também o asfalto da via, das duas, no caso, né? Porque danifica quem está lá da faixa direita de quem é lento, danifica da esquerda também de quem quer andar na velocidade daquela via. E é complicado, viu? Porque se você fizer uma carinha feia assim, é como você disse, Nádia, alguém vem mais estressado que você e faz uma bola de fogo muito maior. E aí o risco realmente, eu já vi gente, por exemplo, cheirando o carrinho assim, chegando perto, bem pertinho, para forçar a pessoa a sair da faixa da esquerda. Né? Eu acho isso uma conduta extremamente arriscada. Por mais que você esteja na razão de estar na faixa da esquerda e querer passar, o da frente está errado, porque está ali lento na faixa da esquerda, mas você está causando muito mais risco, não? Tentando dar um cheirinho ali na traseira do carro da frente. Isso que você falou de dar o cheirinho, você vê isso com certa frequência. Todos Inclusive os quando dias. o outro tenta sair, o outro continua, vai para a direita, atrás, meio que uma perseguiçãozinha, sabe? E isso é terrível. Imagine se essa pessoa ainda porta uma arma, digamos assim, né?
Aí já começa a sair da briga do trânsito para algo muito pior que não é nossa intenção, né? Então, a educação no trânsito, o respeito à vida, o respeito ao outro é mais que necessário para a gente ter esse controle de qualidade de vida, né? Que sejamos exemplo, né? Nessa questão da educação, como você falou, esse trabalho nas escolas tem feito um diferencial, né? Na verdade, sempre é um diferencial a gente apostar nas escolas, nessas crianças aí que serão o nosso futuro de amanhã, se bem educadas, tendo consciência do que é certo e do que é errado e da aplicabilidade, né, da lei, né, do trânsito. Eu acho que a gente consegue chegar lá a reduzir esse número, né? Em vez da gente dizer aqui negativamente, enquanto estamos conversando, vai morrer tantas pessoas, a gente vai dizer, não, hoje não vai morrer ninguém do trânsito. E a gente, pontuando, Nádia, na verdade a gente já vem acompanhando uma evolução muito grande nesse sentido. Porque eu me recordo, por exemplo, na infância da gente, quantos de nós não andamos nas malas dos carros dos nossos tios? Sim. Né? Quantas crianças dentro da mala? Você buscou aí uma memória, né, maravilhosa, ao mesmo tempo, mas muito também perigosa, né? Quando a gente ia para Gaibu, que andava naqueles... Como é que se chamava? Era o pau de arara. Sim, pau de arara. Né? Ia todo mundo parecendo parecendo todo mundo uns boizinhos, umas vaquinhas, ó, sendo carregados. Porque era sem segurança nenhuma. Era mas... o transporte que tínhamos na época, evoluímos. Sim, né? com certeza. Foi proibido, aí a gente anda hoje em dia de ônibus, ainda não na segurança que queríamos, porque a gente queria ter mais linhas de ônibus, né? Mais veículos rodando, para a gente poder todo mundo sentadinho, com segurança. Né? E, infelizmente a gente vê aí uma superlotação em todas as linhas, todo mundo lá se amontoando, gente na escada do ônibus, e é aquela agonia todos os dias, né? Ainda tem muito que evoluir? Tem, mas eu acho que a gente já vem evoluindo ao longo dos anos significativamente, e eu acho que isso impacta demais nos números também. Éramos bem pior. E o que é que o senhor acha, enquanto aí, né, gestor dessa área? Esse número que é assustador e que hoje a gente tem uma evolução bem melhor, né? Eu quero dizer que é divertido ficar escutando vocês duas. Realmente vocês trazem à memória coisas que aconteciam muito, ainda hoje na área rural, ainda acontece. Né? Nós temos todo um cuidado de preservar. Como eu disse a vocês, eu trabalhei 44 anos no trânsito do Brasil e eu tenho uma vivência muito grande. E você falando sobre, ela levantou aqui a ideia da criança, eu acho fascinante trabalhar com criança. Né? Logo que eu sou fã de criança, né? Não preciso nem dizer, porque na verdade já me relatei a minha aqui, mas é um pessoal que ensina a gente. É um pessoal que vai ser o nosso futuro, vai ser vai ser o nosso trânsito futuro. Então a gente tem que ter muito cuidado com eles. E existem cuidados básicos que a gente pode usar para que esse trânsito melhore. Diga aí algumas dicas aí, que a gente está curiosa, né? Nossa, nós temos um monte. Por exemplo, sair de casa cedo, sem pressa para o horário. É interessante, você não tem que descontar seu atraso na pista. Né? As suas frustrações, suas questões pessoais, não trazer para o trânsito. Né? Na hora que estiver no trânsito, mesmo que você se considere certo com relação ao trânsito, dê a vez, deixa a pessoa passar. Ele não está apressado, ele não está forçando na sua traseira ali coladinho, como a nossa amiga aqui falou. Então dá um espaço para ele passar. O mais importante, como diz a nosso slogan, né? No trânsito, dê preferência à vida. Sim, então, vamos com certeza. dar preferência à vida, não vamos irritar para que, se ele estiver armado, ele haja de forma agressiva com você. Né? Então essas coisas são cuidados básicos, não são nem ligadas ao trânsito, mas é no trânsito que ela funciona muito. Como a gente falou, né? Que a educação, ela perpassa qualquer coisa, né? Então, se você tem uma educação, algumas coisas que fogem à legislação, você consegue administrar com facilidade, né? Outra coisa se existe uma proibição, obedeça. Toda a proibição do trânsito tem uma razão de ser. Né? Na verdade, o foco daquela proibição é exatamente preservar a vida, preservar que você se envolva em acidente. Porque na hora do acidente, se você colidir com o carro, se você estiver certo ou estiver errado, você vai perder de qualquer jeito. Você vai perder saúde, você vai perder o estrago do carro, você vai se aborrecer. Então, ninguém ganha num acidente de trânsito, ainda que você esteja certo de acordo com a legislação.
você vai perder também. É verdade. A gente conhece muitas histórias tristes de familiares, né, que inclusive uma grande parte da família foi embora num acidente de trânsito. Normalmente finais de anos, feriados, né, esses índices, né, de feriados estendidos, acaba a gente sabendo e preocupada de estar no trânsito porque sempre acontece um acidente e às vezes não dá tempo de dizer assim, caramba, eu poderia fazer diferente. Às vezes é tarde demais. A cultura do nosso povo diz que, deixa bem explícito, que você pode aproveitar um pedacinho de contramão, você pode pegar uma esquerda proibida porque é só um pedacinho. Então, essas coisas que as pessoas fazem, tem um lugar que está proibido, mas dá para passar porque é uma moto. Então, esses pequenos casos é que causam um acidente. Ontem mesmo eu presenciei uma senhora, e com certeza se ela estiver ouvindo a rádio ela vai saber que eu vi. Existe ali perto da PS60, perto da ponte, quase ali próximo daquela, em frente a Petroflex, por ali foi feita uma obstrução ali de uma via que é contramão subindo, que vai sair na PS60. E eu vi a senhora tirando os cones que nós havíamos colocado para obstruir a via. Porque estava havendo um serviço da Compesa e nós precisamos dirigir o trânsito ali para não causar um acidente. E ela tirou os cones e eu fiquei de longe observando. Aquilo me causou um mal-estar muito grande, porque eu não acredito que um ser humano faça uma coisa dessa. E principalmente, eu não acredito que uma mulher que tem uma consciência muito apurada faça um troço desse. Eu até admito que um homem faça, como é meio intempestivo, sabe? Mas uma mulher, eu não aceito de jeito nenhum, rapaz. Eu acho incrível ela fazer isso, né? Porque ela é quem tem que preservar. Ela é a formadora, ela é a que cuida dos filhos, ela é a que dá a educação, ela é que, muito mais do que o homem. Aí eu vi ela fazer isso. Eu a vi fazer essa ação. E fiquei até constrangido de ir lá reclamar com ela. Sei que ela deve estar ouvindo ou alguém vai dizer a ela. É bom que alguém diga. Foi pega no flagra. Foi. Eu acho interessante que quando a gente pensa nessa questão do homem no trânsito, da mulher no trânsito, de como a criança enxerga o trânsito, a gente vai vendo aí essa diferença de pensamento, né, de um para o outro. É gritante realmente. Né? A gente vê muito mais acidentes causados, por exemplo, pela intemperância do homem, né, pela agitação dele, por ele querer ser o dono da verdade, do que a mulher. Né? A mulher tem aquela cautela maior, apesar de que, como ele falou, tem aí uns exemplarzinhos que envergonham a minha classe. Verdade, já. É verdade, né? A gente vê cada absurdo realmente no trânsito e a gente deve pensar que tudo isso tem uma implicação, né? Esses acidentes, essas causas de mortes, tudo isso tem uma implicação. Primeiro, quem tem carro sofre com o valor de seguro, de veículo, né? Muito. Aumenta demais o seguro quando você mora numa área que tem índices altos aí de acidentes, de furto. E isso de uma forma geral, né? E uma outra coisa que preocupa são as faixas etárias, né, que estão aí sendo conduzidas nesse trânsito. Como é que está sendo aí essa liberação de veículos? Porque às vezes fulano não liberou o carro, mas quando vê, aconteceu um acidente e estava lá um adolescente no carro. Né? Na verdade, isso é um fato permanente, constante em nossa cultura. O pai tem um poder aquisitivo melhor, aí deixa o filho pegar o carro, a mãe acha bonito que o filho dirija com 16, 15 anos, mas a gente sabe que isso é uma coisa muito perigosa porque o comportamento dele, o pensamento dele é muito diferente do pensamento de um adulto, de uma pessoa que estudou, que aprendeu aquilo e que tem todo o direito. E outra coisa, além da questão do descumprimento da legislação, né? Eu sempre digo que você tem que cumprir o que está na legislação. Faça tudo, mas faça dentro da legislação. E às vezes a pessoa diz, não, mas eu deixo meu filho dirigir porque ele é muito bom motorista. Né? Bom, eu sempre digo que quem morre afogado é quem sabe nadar. Quem não sabe não vai morrer afogado, não. Porque não tem nem coragem de entrar na água. Não tem nem coragem de entrar na água. É então, verdade. é isso aí. Se você está no trânsito, você pode se envolver em acidente.
É verdade, por isso que poucas pessoas irão me ver tomando banho de mar, viu? Porque no máximo até a canela. Já eu sou o contrário, né? Eu É sou um um peixinho, pouquinho mais né? afoita. Mas com cautela. Realmente, eu puxando a sardinha Gente, pra só essa coisa da rapidinho, praia. isso é só para descontrair, porque a Um gente pouquinho. falar de trânsito Isso. realmente causa um impacto grande. A gente sabe que envolve morte, dores familiares. Quem está nos ouvindo, de repente, vai estar lembrando de um ente familiar que sofreu algum tipo de acidente de trânsito. A ideia da gente não é fazer vocês sofrerem, muito pelo contrário, é fazer vocês ter a conscientização no trânsito, a responsabilidade de estar no trânsito, a questão da obediência aí nessas faixas, né? Fica ali. A gente sabe que nosso trânsito, as pessoas não são tão conscientes, mas a gente tem que fazer o nosso papel. Então, faz uma travessia segura, aguarda aí o sinal verde, mas assim que ficar verde para você passar, não passar logo, presta atenção quem vem ali, aquele desatento que às vezes fura o sinal de trânsito de verdade. Então, tenham segurança nesse aspecto, tá? Isso mesmo, Nádia. Já. E deixando um pouquinho mais leve, deixa eu só pegar uma sardinha aí no teu mar. Às vezes a gente vai conhecer uma praia nova e a gente quer desbravar essa praia nova, né? Quer tomar aquele banho gostoso e você não conhece ali a geografia dessa praia nova que você está indo. Então o risco que você tem de se afogar é enorme, né? De repente você pega uma corrente que ele puxa, você não sabe se aquela área é uma área propícia para ataque de tubarão e não é sinalizada, né? Não teve um estudo feito, a gente tem aqui Boa Viagem, por exemplo. Mas a mesma coisa acontece com o trânsito, Nádia. Às vezes você está saindo de uma cidade para outra, né? E aí você, se você não é aquela pessoa que você segue à risca a legislação, como ele muito bem falou, você acaba se colocando muito mais em risco, porque além de não seguir a legislação, você não conhece a área. Aí você quer entrar em rua que você não sabe se é mão, se é contramão. Você quer ir numa velocidade que ali às vezes pode não estar sinalizado, que você Isso. precisa E aqui reduzir. a sinalização nesse aspecto tem que ser muito bom. Por exemplo, para você andar no Recife, Paulinha, você tem que entender, conhecer a geografia de fato ali, porque não tem boa sinalização. Não. E, por exemplo, se for um dia de chuva, você sabe quais as vias que você pode transitar ou não em Recife. Verdade. Né? E aí fica essa puxadinha para vocês de que a gente no trânsito, a gente precisa ter esse olhar de saber para onde é que a gente está indo, de procurar entender como é que o trânsito naquela cidade funciona. Né? Se eu sei que uma via, todos os dias, 6 horas da noite, está engarrafada, eu vou querer fugir por outra via. Não é contramão não, benção? Preste atenção lá. Às vezes o Waze manda besteira pra gente, viu? A gente fica lá escutando a mulher, vire à direita. Aí quando você vê, tá todos os carros vindo e só você lá à direita. Né? Não dá pra Tem confiar essas totalmente. pegadinhas. Muito, muito, muito. Na verdade, eu acho que é muito da responsabilidade da gente realmente como condutor, né, de estar aí atento e pesquisar antes de ir. Se você vai para uma coisa nova que você não conhece, pesquisa, procura saber, procura ter contato com alguém do município que você vai conhecer, para saber mais certinho e não causar nenhum acidente, né? De repente você entra aí de vez na direita, tá feio. E isso acontece muito, Paulinha, é quando há uma mudança, né, de sentido nas vias, né? Às vezes você é acostumado a estar num lugar, por exemplo, houve uma mudança aqui, voltando para o nosso município, que é o Cabo de Santo Agostinho, ali perto da PS60, aquela rua que vem da prefeitura, né? Seguindo a Coab, por exemplo. E lá na frente, chega na BR, você simplesmente, ao invés de entrar, você entrava por ela, né? Lá na PS60. Não sei se você lembra, perto da 55, naquela pracinha da Passira, da pizzaria Passira. Sei. Aquele sentido era entrando. Aí agora é só saindo sentido PS60. Então, nessa mudança, das vezes que eu estava dirigindo, quase que ia tendo acidente ali, porque as pessoas não se acostumaram inicialmente, né? E isso acontece muito acidente. Então, toda vez que eu ia devagarzinho, para que não acontecesse, porque Ninguém vinha de frente entrando. ninguém vinha de frente. A mesma coisa é com a outra que está ao lado da pracinha. De vez em quando tem gente descendo ali para pegar o retorno. O primeiro retorno ali da PS60. Eu disse, caramba, o pessoal, ou não, tão ligada nessa questão da direção do trânsito, do sentido da via, ou realmente quer pegar aquele atalho super perigoso que impacta você. E normalmente, esses causadores aí de normas, né, no sentido de via, num acidente ele vai ficar bem. O outro que não teve nada a ver que vai morrer. Isso. Nádia. Eu, pegando o gancho no que ela estava falando, Uhum. ela falou, eu vou devagarzinho. Se você está na dúvida no trânsito,
Se você acha que tem alguma coisa que não está certa, vá no mínimo devagar. Porque aí você vai prevenir você e o outro. Essa é uma das regras simples de segurança de trânsito. Se você sente que tem perigo, não tem por que razão você acelerar o carro. Se você percebe que não tem certeza se é mão ou contramão, não entra. Ou então, se você entrar, entra numa posição que você possa se defender. Isso. Porque é tão importante você preservar a sua vida como a do seu semelhante. Né? E eu acho que a gente tem que trabalhar isso na gente. Né? Quando eu falei com relação à mulher, já que aqui tem hoje mulher, eu fiquei realmente, se vocês me encontrarem no Cabo de Santo Agostinho, que é onde eu mais vivo, eu moro aqui, vivo aqui, se você encontrar eu e minha esposa no carro, com certeza ela está dirigindo, eu estou do lado e minha filha está atrás, todos os três estão com cinto. Né? Então é sempre assim. Então, por que eu deixo ela? Eu acho ela mais tranquila. Eu já levei uma vida muito agitada no trânsito o dia todo, então por que não ela não? E ela dirige muito bem, né? Que ela nem escute, viu? Porque... Não, ela tem que escutar como é o nome dela, como é o nome dela, pra gente rasgar elogios a ela. Gemalia é a esposa, que a gente chama, todo mundo conhece por Mali, e a filha Sofia. Tá vendo, dona Mali? Então aqui, parabéns pra você que tem esse exemplo aqui, né? Isso. Dentro de casa, porque você já consegue pegar mais um pouquinho e saber da importância de dirigir com cautela, de prestar atenção, respeitar a sinalização de trânsito, ou seja, toda a legislação, né? Beneficiando a todos, né? Inclusive. Eu vou mais longe, eu diria que a segurança no trânsito começa dentro de casa. Sim, certeza. Se você estiver bem com a tua família, se você estiver bem com teus filhos, se você sair bem de casa, você sai bem para o trânsito. Isso. Porque o trânsito é uma continuação da tua vida de casa. E você me fez lembrar aí também essa questão da segurança no trânsito ao sair de casa, né? Você já tem que cuidar do seu veículo ao sair de casa. Se vai fazer uma viagem, dá um check-up aí no teu veículo, vê o que é que está faltando, vê como é que estão as condições do pneu, não é isso? Com certeza, essa é uma das regras básicas, né? Básica. Você sair para uma viagem, você tem que analisar o trecho que você vai. Bom, eu vou para Alagoas, por exemplo, eu vou ver se eu vou pela litoral ou eu vou pela BR. Quais as coisas, as implicações que isso pode trazer. Meu carro está com todos os equipamentos, meu carro está dentro da legislação todo correto. Tem que observar todas as seguranças, todos esses itens que vão influir na tua viagem. Né? A questão pessoal, emocional e a questão dos equipamentos do carro. É importante que seja observado isso aí. Opa, olha aí, que dica. Básico. Olha, isso é uma dica mega importante, né? Como ele falou, é básico, mas muitas pessoas não compreendem essa necessidade, né? Então, inclusive na época, Nádia, já estava te atrapalhando um pouquinho, em que foi colocada a obrigatoriedade, por exemplo, do extintor de incêndio. sim. Né? Eu lembro o ribuliço que foi, mas a gente vai ter despesa para ter um extintor no carro. Pensa, se teu carro pegar fogo no meio da BR, tu acha que tu vai apagar esse fogo como se não tiver o extintor? Né? Tu vai esperar que alguém pare para prestar o socorro? Não. O extintor serve para isso, para você ter essa autonomia, essa segurança, né, de você chegar ali e intervir. Né? Precisava ser obrigatório? Precisava não, se todo mundo fosse consciente. Precisava o cinto ser obrigatório? Precisava não, se todo mundo tivesse amor pela própria vida, pelo amor pela vida do filho que está no carro. Inclusive o nosso post foi colocado lá um cinto, né? Justamente para representar isso, porque o índice também é a falta do uso de cinto. Como é que alguém... Não, mas eu só vou daqui para ali. Aí não uso cinto. Precisa não, o trecho é curto, já não precisa não. Já me com isso, porque às vezes a gente dá carona e quem vai atrás, menina, eu já vou descer ali. Eu falei, olha, a carona só vai se tiver de cinto, senão não tem carona. É bem assim. Porque além de você fornecer carona, e se você for desligada, né, acaba que essa é a pessoa que tá aí, pegando carona, infringindo aí, você numa blitz jurando que tá certinho e a pessoa tá lá feliz, lá, né? sorrindo. Pior que isso, e você vai receber uma multinha. De repente, se acontece de fato um acidente de trânsito, uma colisão, essa pessoa quem vai sofrer o impacto maior por estar sem cinto, e a responsabilidade vai ser sua que vai estar dirigindo. Certeza. E a sua consciência de que você deveria ter feito certo, deveria ter olhado, deveria ter cobrado e não fez. É complicado. Lidar com gente é complicado.
E imagina no trânsito, eu fico imaginando aqui o trabalho dele todo dia. Eita, Paulinha, vamos aproveitar esse momento, ver se tem alguém aí na live. Então, eu tô com um probleminha aqui no Facebook, eu vou pedir ajuda da câmera girl aqui, que anotou os comentáriozinhos do Face pra gente, dá pra ver quem tá acompanhando. Deixa eu ver, Benícia Silva tá aqui no Facebook. Esse de baixo é no Instagram, hein? No Instagram eu tô vendo, só não tô no Face. É, porque o Facebook tá aqui, né, com instabilidade. Eu acho Ele que é a tá com internet. estabilidade desde que a gente começou a live. A gente tá conseguindo transmitir a live pra vocês, mas a gente não tá conseguindo daqui visualizar o que é que vocês estão comentando aí no Facebook. Então, normalmente quem tem Facebook tem Instagram também. Isso. Chega, pega, replica teu comentáriozinho aí no nosso Instagram, que eu consigo visualizar daqui e comentar. Tem alguém no Zap, Nádia? Sim, temos sim. Aqui, né, o querido Mário diz assim: prezados radialistas, bom dia. Bom Parabéns dia, Mário. pelo programa e pelo entrevistado, né? Paulinha, Solange, por gentileza, entrevistado, se sabe informar a quantidade de acidentes entre carros e motos que deixam as vítimas sequeladas com quadros irreversíveis, né? E que não entram na estatística de pessoas com deficiência, considerando o censo ainda de 2010, tal. Esse aqui tá bem técnico, né? O índice. E como obter essas informações oficiais, né? Considerando que os órgãos competentes para nos responder têm dificuldade, né? Com essa questão, né, de ligação dessas informações. Como é que a pessoa consegue? Numa pesquisa, por exemplo, como é que a gente tem acesso a esses dados? O senhor sabe informar? É básico, é fácil de você acessar, porque hoje nós temos as ferramentas aí no Google mesmo. Você entra lá e você sai pesquisando e você acha todos os municípios, como é que está a situação, alguns mais desatualizados que outros, mas na verdade sempre tem informação. Quando eu passei aquela informação que no mundo era aquele absurdo de uma média de 3 mortes por minuto, foi também pesquisando, né? E isso como o trânsito é uma coisa dinâmica, isso se altera ao longo do tempo, se altera por conta do comportamento. Vocês citaram aí alguns exemplos, da Paraíba, pertinho aqui, né? Que o pessoal lá, com certeza lá, a questão de atropelamento na faixa de pedestre é bem diferenciada da questão que acontece, talvez aqui, no Pernambuco, né? E eu tive em alguns estados do Brasil, por exemplo, Santa Catarina, Gramado. É fascinante você andar no lugar daquele. Fascinante você. É coisa linda, né? É uma coisa linda, fascinante você ver a pessoa. Você citou um exemplo. Rapaz, eu não pensava de mim aqui, seriamente. Você vai fazer o programa sozinho. Olha, uma vez eu estava hospedado com a minha esposa, nós sempre viajamos juntos. Eu digo que a gente não tem festa, um só. É sempre os 3 juntos. É verdade. Então. É um exemplo, né? Que todos tenham isso. E estávamos em Balneário Camboriú, né? Fomos para lá, e eu desatentamente saí à noite para olhar a praia, frio grande, mas tá frio, mas eu quis ir lá no outro lado olhar. E eu peguei o celular, saí olhando o celular costumeiramente, como a gente sempre faz, e chegando no sinal, na faixa de pedestre, eu parei e fiquei no celular, digitando alguma coisa, esperando que o sinal fechasse para mim e tal. Quando eu levantei a vista, tinha uma série de uns 50 carros tudo parados. Olha aí, Paulinha. Tá vendo? Esperando que eu atravessasse. atravessasse. Fiquei morrendo de vergonha. Mas atravessei ligeiro, né, para ver ele sair do meu caminho. Então, é isso mesmo. Olha aí, Paulinha, foi o que você passou a eu experiência. passei a Ele foi para Balneário e eu vivi isso aqui em João Pessoa. Eu vivi isso em Balneário, quer dizer, eu acho fascinante. Eu tenho o maior prazer de parar numa faixa de pedestre e reclamo com meus agentes, meus policiais, quando eles estão dirigindo, eu digo a eles: pare, rapaz, seja gentil. Ou a pessoa está com a família de noite para o carro parado, você não sabe o que foi, pare lá, vá ver o que eles precisam. Furou um pneu, vá lá, ajude a trocar. Se não der para trocar, bota o pneu na mala do carro, da viatura e leve até um borracheiro para consertar e traga de volta. Porque nós somos funcionários do povo, né? Isso. Nós temos a obrigação de atender esse pessoal, né? Temos a obrigação disso. E eu tenho trabalhado. Estou feliz, viu, com essa informação. Eu tenho trabalhado isso com o meu pessoal e já trabalhava isso há algum tempo. Eu tinha o maior prazer de pegar uma família todinha, colocar dentro da viatura e levar para um lugar seguro,
até o esposo resolver a questão da família, até consertar o carro, até o bicho chegar. Poucas vezes eu passei a noite toda com famílias na estrada. E lhe digo uma coisa, tenho um orgulho de ter feito isso. Trabalhei toda a minha vida como policial rodoviário federal, como policial rodoviário estadual, trabalhei nas rodovias de São Paulo e sou um verdadeiro apaixonado pelo trânsito. Ah, que maravilha. Então a gente escolheu a pessoa certa para estar aqui, né? Certíssimo. Nádia, eu vou lhe dizer mais. A gente falando em educação de trânsito, falando em como a gente educar os nossos condutores, em como a gente educar as nossas crianças em casa, como elas nos educam também. Muito importante que o pessoal de fiscalização receba também essa educação, porque às vezes você está ali no vício do dia a dia, às vezes no cansaço mesmo de estar ali lidando, inclusive, com condutores negligentes, e você acaba ficando naquele nível de estresse que por muito pouco você acaba, inclusive, saindo do seu perfil profissional, né, e fazendo besteira. E eu acho que é importante esse trabalho da gestão para com os funcionários, para com os colaboradores que fazem o trânsito, que fazem a fiscalização, deles também receberem essa educação que o senhor dá, por exemplo, de ensinar gentileza. Não era fácil. Quem queria todo mundo gentil no trânsito? Eu mesmo queria, Nádia, seria um céu. Né? A gente olhar, a gente andar pelas ruas, a gente só se deparar com gente gentil, porque realmente é o que a gente precisa. Gentileza gera gentileza, e isso não é frase que a gente fica assim chamando de clichê. É uma coisa, na verdade, que a gente devia dizer todo dia. É verdade, Paula. Isso que você falou em relação... É como se fosse quase que uma reciclagem dos profissionais. Porque, como você falou, Paula, você está ali no dia a dia fazendo a mesma coisa, meio que você fica impaciente com algumas coisas. E daí chega um profissional como o senhor... não tem jeito. O pessoal não tem jeito, não. E chega um profissional como o senhor, né, à frente aí dos seus... comandando um grande grupo. Então, tratar de pessoas... já é complicado, e se não tiver essa conscientização, esse compromisso com o outro, né, porque aí se o senhor atualiza, né, com algumas coisas, estabiliza todo mundo no mesmo sentido, na mesma ideia, é muito mais fácil da gente disseminar o bem, né, dizer sim à vida, né? Exato. Educa no exemplo. E deixa eu aproveitar uma pausinha aqui, Nádia. A gente pulou o nosso Instagram, vou voltar porque tem comentários aqui, viu? Luzinete Moura está acompanhando a gente aqui desde o início da live. Manuela Bernardo também está acompanhando. Meu querido S2, olha a dívida da tapioca, viu? Tô esquecida, não. Não, mas aí vai cumprir. Tenha calma, Paulinha. Olhe. Se não pagar a tapioca, eu não pago o omelete. Era isso que eu ia dizer. Eu já ia lhe cobrar isso agora. Tem a dívida da tapioca e tem do omelete aí, viu? Que vai ser um sucesso. Menino, de repente a gente faz uma noite só. Exatamente. Vai caber, hein? Vai caber. A gente separa o bucho do lado direito e o esquerdo, né? Porque e não almoça, né? Pra ver cabeça de... Nossa querida anunciada Moraes, Nádia está acompanhando a gente aqui também desde o comecinho da live. Lá de Água Preta, tá vendo? Oxe, mulher falando para o mundo. Exatamente. Sem fronteiras. Manuela Bernardo tá dando bom dia pra gente. Nossa querida Moniquinha Polinário tá nos acompanhando lá de Olinda. Anunciada dando bom dia. E Moniquinha diz assim: bom dia, meninas, bom dia a todos. Deixa eu ver aqui quem mais. Benícia Silva saiu de lá do Facebook, veio pra aqui pro Instagram. Muito bem. Nossa querida Solange Lima tá de férias, mas tá acompanhando a gente aqui. Um beijo grande. Live. Tô com saudade, viu? Venha-se embora que essa mesa é sua. Eu gosto de estar ali, lá de lá. Paulino Roger também já estava aqui acompanhando. Nosso querido Estevão de Itapuama também está aqui acompanhando. Estevão, saudades para você, um homem, né, aí de exemplo, né, que está sempre cuidando do meio ambiente. Vamos marcar aí para você estar aqui de novo com a gente, falando, né, principalmente nesse período de inverno, que a gente tem algumas pendências, né, para ser cuidada do nosso meio ambiente. É mega importante. Aproveita e dê um cheiro de sargaço aí, que eu vi a foto o vídeo de sargaço, foi sensacional. Quem é sargaço? Sargaço é o cachorro dele. É verdade. É porque mora na praia, né? Sargaço tava na beira da praia essa semana, debaixo de chuva. Tinha ninguém na praia, só sargaço lá olhando o mar. Eu fiquei vibe massa de sargaço. Eu queria estar lá junto com ele. Eu já brinquei com sargaço sem saber que sargaço era sargaço. Enfim. Solange Lima está dizendo aqui: consciência no trânsito salva vidas. Boa, Sol. Silvio Souza, eu acho que é Santos, né? Talvez. Tá dando aqui, bom dia, gostaria de participar dessa conversa. Já tá participando, Silvio. Deixa teu comentário aí que a gente vai lendo. Isso, e aproveita, né? Quando a live terminar, você pode, Silvio, deixar suas contribuições
aí no textinho, tá? Porque durante a Exatamente. live esses comentários somem. Então, Isso. após a live, você pode fazer também sua contribuição. Estamos aqui ansiosas esperando isso. Muito bem. Solange ainda disse aqui, nos últimos anos houve uma queda no número de mortes nos feriados prolongados. Mas aí entra justamente naquela questão que a gente disse. A gente pensa que é chato. De novo esse negócio. De novo esse homem falando de educação pra gente. De novo esse povo aí na pista fazendo blitz pra educar. Minha gente, é melhor educar. Tenham consciência. A prevenção vai ser sempre melhor em todos os sentidos da vida. Seja no trânsito, seja na saúde, em qualquer sentido. Prevenir é sempre melhor do que se encher de remédio, né, Nádia? Isso. E se beber, não dirija. Dirija. Esse bebê não tá nem pra estar andando por aí, quanto mais pra dirigir. Porque às vezes você não bebe, você bebe, você não dirige, você é pedestre. Causa acidente de trânsito também, viu, Nádia? Isso. E nem comam bombons, viu, gente? E tenham Eita, bebida. tem uns bombonzinhos de Tem licor. bombons de licores, É. né? Ideia Móveis também tá aqui acompanhando a gente. Paulino Roger tá dando bom dia, meninas lindas. Oh. Olha. Josias Costa tá. E Clodoaldo Gomes, meu amigo pedagogo, também tá aqui acompanhando. Paulino Roger disse aqui, o problema é que achamos que os acidentes de trânsito nunca irão acontecer conosco. Um segundo de descuido pode encerrar uma vida toda. Boa, S2. Moniquinha ainda disse aqui, é isso, respeito, consciência no trânsito e no dia a dia faz total diferença a todos nós, seja no trânsito ou em qualquer lugar. E Paulino disse aqui ainda, mesmo com todas as sanções, o álcool ainda é um dos maiores causadores de acidente no trânsito. Leandro Maia também está aqui acompanhando a live, Tony Músico, Jarliane Moraes. Mônica ainda disse aqui, pura verdade, perdi uma sobrinha no acidente de trânsito de moto. Diante da falta de educação e respeito, onde o trânsito é para carros, motos e qualquer veículo. Exatamente, Mônica. Bom dia, tá dando aqui Jarliane também. Jarliane, bom dia. Silvio ainda participou mais aqui, ó. Disse aqui, a cada 12 minutos uma pessoa morre no Brasil vítima de acidente de trânsito. 90% dos leitos dos hospitais do Nordeste são ocupados por pessoas vítimas de acidente de trânsito. E S2 disse aqui, os governantes também são responsáveis pelos acidentes. IPVA caro, que não é bem aplicado na manutenção das estradas e rodovias, como a gente falou aqui no começo do programa. Nossa querida Amanda Siqueira, massagista maravilhosa daqui do Cabo. Amandinha, um cheiro, amor. Tô querendo meu horáriozinho, viu? Ainda não marquei. Moniquinha disse aqui, maravilha, parabéns meninas, mais um excelente programa que vocês fazem, diferente e fazem a diferença sempre. Márcia Cris também tá aqui acompanhando. Amandinha dando bom dia, parabéns pelo programa. Márcia Cris disse aqui, bom dia, sou de Maceió, minha Eita, sereia. que coisa linda. Eita, que hoje o mulher tá virado por aí, viu? E não esqueçam de seguir nosso Instagram aqui, viu, gente? Quem ainda E tá o por canal aí, do YouTube, nosso Paulinha. canal do YouTube, nosso sininho, que o pessoal não anda apertando o sininho. Preste atenção que se não apertar, não ajuda a gente a chegar nos nossos 1000 seguidores, pra gente ter aí mais um canal disponível para vocês acompanharem as nossas lives. Ou consultar depois, né? Porque a gente deixa tudo salvo, né, Nádia? É verdade. Se você não tá com esse tempinho todo, dizer, eita, essa programação foi massa. De Vou manhã de é um manhã. horário que eu não consigo, vou pra feira, eu tô fazendo a faxina de Isso. casa. Depois rever com mais atenção, né? E faz teu comentário, porque pra gente é interessante a sua participação, porque assim, se você passa por uma situação, o Oxe Moleque retrata e você pode replicar isso para um outro colega. Olha, assiste lá aquele programa que é tão educativo, assiste lá esse tema, porque é para você, porque o Oxe Moleque trata de vários assuntos que é interessante para a sociedade. Nádia, tu já ouviu um filme chamado, já ouviu não, já assistiu um filme chamado A Corrente do Bem? Não. Assista, é magnífico. Vai fazer chorar? Um pouquinho assim. No meu caso é um muitão, né? Porque eu choro até com desenho animado. Ah, então tá bom. Mas é interessante, porque a Corrente do Bem, na verdade, ele traz pra gente essa ideia de que a gente é só um a fazer uma coisinha pequena. Mas se você faz essa coisinha pequena para 3 pessoas, cada 3 pessoas vai fazer para mais 3 pessoas, e assim a corrente vai se formando. Ah, que Se lindo. chama Então Corrente já vou do assistir. Bem. Tem na Netflix, se tá disponível? Eu nunca olhei se tem na Netflix. Mas eu vou pesquisar esse filminho. Eu assisti no tempo que a gente tinha, eu acho que era, não sei se era DVD ou se era VHS. É um filme antigo, é da década de 90, que eu me recorde. Mas enfim, vale essa dica para você que está aí acompanhando a gente na live, que no trânsito, na vida, né, que você seja aí um elozinho dessa corrente do bem. Que assim como hoje,
né, Nádia? A gente tenta semear aí uma coisinha pequenininha Isso. em cada um de vocês e que vocês possam sempre replicar esses aprendizados que vocês captam aqui com a gente, com os nossos convidados, que a gente sempre traz convidados feito ele, viu? A gente não traz gente fraca pra cá, não. Não, A gente de só jeito traz nenhum. gente aqui que chega e fala a verdade. Que olho realmente no é um olho. grande arcabouço, né? Assim, de experiência, de Muita trabalho. experiência. Então, pra gente do Oxe, a gente só tem a agradecer. É a primeira vez que ele estreia aqui na nossa bancada do Oxe Mulher. Mas a gente sempre faz aquele convite ao vivo, né? Quase que uma Pra ele não saber intimação. dizer não. Pra ele não saber dizer não pra vocês, né? Porque ele não vai dizer não pra gente, vai dizer não pra você. E ele não terá essa capacidade de dizer não, né? Né? Com certeza. Quando a gente, eu considero, quando a gente dá um presente, quando a gente faz uma ação boa para uma pessoa, a pessoa que recebeu aquele presente, ele fica muito feliz, muito feliz. Mas eu acho que a felicidade maior é para quem deu o presente. Isso. Certo? Então, quando você faz a coisa com amor, com carinho para que aquilo dê certo, você, com certeza, você é o mais agraciado com aquilo. Não é a pessoa que você deu, não, mas você é presenteado. E aí todo mundo é beneficiado. Eu assisti aí o que você falou, viu? Assiste a Eu assisti, corrente eu não do assisti, bem. não. Eu acho que eu não assisti não também, porque eu também sou meio mole para assistir essas coisas, né? Mas, Eu sou do tipo que eu assisto às vezes. A Corrente do Bem é um filme específico que como eu assisti já várias vezes, por gostar muito, né? Eu fixei o nome dele, fixei a imagenzinha dos atores, porque os nomes eu sou um desastre, não decoro não. E eu não decoro o nome do Você filme. não está sozinha, então fique Que tranquila. maravilha. E eu já estou mais tranquila. Porque eu não E isso decoro não é quase da nada. idade não, porque eu sou novinha, mas desde que eu era neném, que eu tenho essa dificuldade de decorar o nome dos filmes. Aí às vezes as pessoas perguntam, assistiu tal filme? Eu digo, não, bora assistir. Quando bota na televisão, começa a passar, eu, meu Deus, já assisti. Aí vai reviver tudo de novo. Mas os filmes bons é sempre bom da gente rever, principalmente esses que trazem pra gente uma lição de moral, como a Corrente do Bem traz. a gente tem que dar valor às pequenas coisas que as pessoas consideram pequenas, né? Eu digo que na hora que você dá até um filme feito que você falou que você assiste, isso impacta na tua vida pessoal, na tua vida no trânsito, para onde você vai, na tua vida com a tua família, né? Ontem minha filha foi com a minha esposa para o cinema. Eu não me lembro qual foi o filme, que é alguma coisa de uma sereia, que é uma moreninha, é um filme novo que está sendo lançado aí. Ela assistiu o filme e à noite ela chegou, eu estava... É a Pequena Sereia que veio É. em filme agora. Ela assistiu ontem com a minha esposa. As duas foram, eu fiquei em casa, tinha chegado cansado do trabalho. Aí fiquei em casa e fiquei assistindo alguma coisa interessante na TV, que eu sempre gosto de olhar alguns programas interessantes. E ela chegou para mim, ela trouxe 3 pedacinhos do filme gravado no celular dela. E ela fez, papai, eu trouxe 3 cenas lindas para tu ver. Aí, lógico, Que coisa a melhor. televisão parou, eu fechei o som, fechei a imagem, peguei e fiquei assistindo aquelas 3 ideias que ela trouxe para mim, porque naquela mensagenzinha que ela quer trazer para mim, tem um ensinamento. Sim. E eu aprendi. E outra Legal coisa, dela ter aquela pensado, eu quero lembrada de mostrar essa você. parte, Painho. Levou as 3 gravadas para que eu visse. Né? E aí você tem que dar importância, porque o teu filho é muito importante, a tua esposa é importante, o teu amigo é importante, você tem que dar importância às pessoas. Porque o que mais importa são as pessoas. Né? Dar prioridade. Dar Né? prioridade às pessoas, ao ser humano, à vida, né? Independente da classe social, independente da situação que ele esteja, ele é um ser humano igual a você. Né? A gente tem que estar ali junto para ajudar. Não tem nada melhor do que ajudar. É, certeza. E com essa diquinha para o trânsito é o melhor de tudo, né? Mas também fica um alerta aí para vocês a regularem seus retrovisores, porque tem gente que está lá dirigindo, mas não presta atenção ao retrovisor. Então, Nem se olha nada. nem olha, né? Nem olha. Realmente retrovisor parece. Retrovisor e seta. Parecem 2 itens do carro que vem de enfeite para muita gente. Inclusive o pessoal diz assim, vou vender meu carro e a seta tá novinha, quase eu não uso. Achando graça nisso, né? Inclusive você falando sobre essas coisas dentro do carro, você tem que ter cuidado com objetos soltos no tabuleiro do carro, ali na frente, perto do para-brisa, porque um objeto daquele que cai, você dirigindo, você instintivamente pode se baixar para pegar ou estender o braço para e causar um acidente. Então, tenha cuidado com essas coisas soltas dentro do carro, tenha cuidado com o uso do cinto de segurança, dirigir, não deixar nem se você estiver com a família,
e você é quem dirige, a sua esposa, orienta o teu esposo, não beba, não faça, não, porque você está garantindo a segurança de todo mundo. Então, existem cuidados básicos que a gente pode tomar conta e a gente tem que contribuir para que esse índice de acidente caia mais, né? É importante que a gente seja um elemento multiplicador dessa queda no índice de acidentes no nossa cidade, no nosso país e no mundo, né, como um todo. Que a gente seja um elozinho dessa corrente do bem aí no trânsito. Né? Exato, e sejamos exemplo, né? Isso, Paulinha. A gente tem que fazer abraçar a causa, prestar mais atenção ao trânsito e aos pedestres. Atenção ao colocar o pezinho na travessia, sinalização. Presta atenção a esses carros que não respeitam, às vezes. O sinal é amarelo, não quer dizer que está amarelo você tem que seguir. Amarelo para você diminuir sua velocidade e parar. Tem gente que está no amarelo e aperta o pé e vai se embora. Para dar tempo de passar e não ficar preso ali no amarelo. E digo mais, no trânsito, quando você falou dos pedestres, eu diria que o motorista, ele tem que ter consciência disso, de quando vê o sinal amarelo, não tentar atravessar. Quando emparelhar com um carro que quer correr com ele, não acelere para passar por ele não, segure e deixe ele andar, porque na verdade, no final de tudo, todo mundo vai ser beneficiado. Eu tenho certeza absoluta que mesmo o motorista que causa o acidente, ele não vai ficar feliz com o acidente que ele causou. Ele vai sentir-se mal. Então não se sinta mal não, faça o certo para que a pessoa possa sair bem, você sai bem e ele também. Todo mundo sair e voltar para casa, né? Também eu gostaria de dizer também para o povo do Cabo, principalmente para o nosso povo cabense. Então, olha ali no nosso Para o nosso povo cabense, eu queria dizer o seguinte: lembre-se que nós estamos prontos para prover meios para dar segurança no trânsito. O prefeito, ele sempre fala comigo e ele tem um cuidado muito grande no trânsito do nosso município. E informe para a gente, ligue para a nossa SMBS, informe que tem uma placa que caiu, que tem um lugar que está como contramão, que existe um buraco na pista, porque nós vamos ter o cuidado de direcionar para a pessoa responsável para que ele faça aquele conserto, que ele modifique aquela placa, porque muitas vezes nem tomamos conhecimento. Isso, de sinalização que está lá. Sinalização está inadequada, era melhor que colocássemos assim. Eu já fiz várias modificações aqui no município por conta disso. A pessoa liga para a Secretaria de Defesa. A Secretaria de Defesa Social. Isso. E liga para lá e o pessoal informa o que está acontecendo, que a rua está... Isso inclui semáforos também, queimados, porque também. Naquele cruzamento ali, na 55, nós estamos com dificuldade nos semáforos. Eu acompanho o trânsito dioturnamente, porque na verdade fim de semana também. Né? Eu acompanho para que as pessoas tenham segurança. Eu tenho o prazer de atender o pessoal. Estou na minha cidade, eu amo a minha cidade. Né? Então eu tenho o prazer de atender quando alguém me traz alguma informação sobre um acidente, sobre um sinal que quebrou, sobre uma via que está com dificuldade, não está funcionando bem. Porque aí eu vou lá e faço uma avaliação pessoal. Na verdade, essas avaliações eu sempre faço pessoalmente. Eu mesmo vou. Não mando minha equipe só não. A exemplo, né, a gente tem, como a gente citou algumas vezes aqui durante o programa hoje, quando a gente tem alguma mudança, né, de trânsito, de via, de contramão, é porque foi feito um estudo ali, prévio, né, mostrando a necessidade daquela mudança que foi implementada. O que precisa acontecer e que as pessoas às vezes não prestam atenção é justamente no período educativo que antecede essa mudança. Né? Como eu disse no começo, toda proibição tem uma razão de ser. Isso. Eu sempre tenho cuidado, eu priorizo a vida. Priorizo a vida sempre no que eu faço. Então, quando eu faço uma modificação, é exatamente para beneficiar o povo. Se por acaso eu posso cometer o erro, e se por acaso não tiver surtido o efeito que era desejado, liga para a SMDS, procura, ou vai na minha sala é aberta, minha sala não tem ninguém barrando ninguém não. Entra lá a hora que chegar. Eu recebo a pessoa e analiso o que a pessoa fez, vou lá com a pessoa ou vou sozinho depois, mas vou lá e tento resolver o problema. Com certeza, já fiz várias modificações aqui no município, e vou continuar fazendo para atender o pessoal.
Perfeito. E a gente vai chegando aqui na reta final do nosso Exato, programa, viu, né? Nádia? A gente já compensou aqui o nosso atrasozinho do início do programa, nos nossos 10 minutinhos. Vamos chegando ao fim, agradecendo a vocês que participaram aqui nas nossas lives. Tem mais comentário por aqui que ainda não foi lido. Deixa eu dar só uma passada, Nádia, já antes da gente dar tchau, porque tem coisa bacana por aqui que a gente precisa ler. Deixa eu ver. Nosso querido S2 disse aqui, excelente programa, parabéns ao profissional. E a vocês, meninas, mulheres lindas e empoderadas. Obrigada. S2 fica puxando essa sardinha pra gente. Tô ligada em você. Ótimo final de semana. Tereza de Lira também tá aqui acompanhando a gente, entrou no fizinho da live. Tereza, depois corre lá, aperta o play no comecinho, que teve muita coisa bacana que a gente falou aqui durante a live toda, tá? Leandro Maia disse aqui que o trânsito do Cabo está abandonado. Precisamos cobrar, Leandro Maia. Como ele mesmo disse, ele está lá disponível na Secretaria Municipal. Bate lá na porta dele, leva lá as tuas queixas, leva as tuas anotações, faz um bilhetinho do que você acha que não está funcionando, a exemplo dos semáforos que a gente falou aqui, né, que já está sendo acompanhado, já tem um tempo. Faz a tua anotaçãozinha e corre lá na SDS, porque eu acho que o papel da gente cidadão é isso, né? Cobrar do nosso poder público que as intervenções sejam feitas, mostrar nossas inquietações, mostrar o que está nos prejudicando. Às vezes ele nem sabe que tem alguma coisa que tá prejudicando a população que não chegou no conhecimento dele, né? Isso é muito comum. Então, se a gente não abre a boca e fala, a gente continua ali sem solução para o problema, viu? Cheiro, Leandro, no coração. Deixa eu ver aqui mais. Manuela Bernardo disse aqui, falta consciência para o povo. E aí a gente traz a consciência, a gentileza, o respeito, A educação. tudo isso em proteção à vida, que é o recado principal do Maio Amarelo, né? Que seja muito mais que o Maio Amarelo, como ele disse aqui no início do programa, seja um ano amarelo, né? Da gente ter aí essa sensibilidade como condutores, como pedestres, como seres humanos que somos, como cidadãos, né? Que a gente tenha essa consciência, esse respeito à vida, né? Que é o que prioriza-se em qualquer momento, seja qualquer que seja a bandeira do Maio Amarelo, do trânsito, do Setembro Amarelo em prevenção ao suicídio, todas as bandeiras são, no final das contas, em proteção à vida, né, Nádia? Sim, exatamente, né? Porque essa é a ideia, a gente dizer sim à vida, dar prioridade à vida. E a gente só consegue fazer isso se a gente tiver esse arcabouço aí, né? De educação, de conscientização, de respeito à legislação e atenção, né, voltado para o nosso Maio Amarelo, ao seu veículo, à manutenção, de uma forma geral do seu veículo. Lógico que a gente também tem que cumprir algumas regras da legislação, mas também exigir alguns comprometimentos, né? Como, por exemplo, exigir o nosso papel de cidadão, né? Dizer, tem uma rua com buraco, então vai lá e conserta. Porque se você cair naquele buraco, na via e tal, o município que você mora é o responsável por aquele acidente. Então, você pode acionar o juizado, né? Para ter esse retorno aí financeiro do seu conserto do seu veículo. Claro que esse é o nosso papel, até porque qualquer município, qualquer política pública precisa andar lado a lado com o cidadão, porque ele sozinho não vai conseguir chegar até você. Então, se você não for o próprio fiscal da sua cidade, fica muito mais difícil. Então, que bom que a gente tem aqui o senhor Risonildo, que disse que as portas estão abertas para ser atendido e dizer, não, tá acontecendo isso, então ele vai lá com um tempinho e resolve o caso para vocês. Eu vou usufruir dele aqui depois nos bastidores, viu? Que eu também tenho um negócio para contar. Exatamente, então, esse é o nosso papel. Então, o Oxumulé agradece a participação de todos vocês aqui. A gente é uma janela de conhecimento, como vocês percebem. A gente só traz gente gabaritada para tratar do tema, que é com muita importância aqui, né? Valorizar o profissional, a dedicação dele, que apesar dele ter compromisso hoje, ele disse, não se preocupe, eu estarei lá para informar todos, né? Falar um pouquinho do trabalho do município. Então, assim, a gente só tem a agradecer ao senhor Risonildo, ao... E agradecer Risonaldo. E agradecer a Mali, viu? Mali é que é a companheira dele aí, que tá pelo trânsito da vida com ele. E a filhota Sofia, e a filhotinha, né? que tá aí educando todo mundo. E dando exemplo, né? Isso, seguindo exemplo e dando exemplo, né? Exato. Ela vai nas duas mãos. Então, muito obrigado, senhor. Corrigindo. Risonaldo, tá? Eu só queria dizer Risonildo. Então, agradeço ao senhor, viu? O empenho por ter vindo aqui. A gente só tem a agradecer, de fato, né? E que tenham mais profissionais assim como o senhor, dedicado ao que o senhor faz. Bom, eu é que agradeço. Realmente nunca me senti tão bem Que coisa boa. numa
numa sala tão aconchegante, tão interativa, de uma penetração tão grande no emocional da gente. Foi muito bom. E eu quero dizer ao povo do Cabo de Santo Agostinho que não se sintam constrangidos, não se sintam temerosos de levar para a SMDS, para o gerente de trânsito Risonaldo, as problemáticas que você tem. Se você está insatisfeito com alguma coisa que não está funcionando bem, leve para mim. Eu, no mínimo, eu estarei lhe ouvindo e, com certeza, vou lá no local observar o que está acontecendo, porque eu tenho interesse de ver a vida ser usada como prioridade nesse trânsito nosso. Contem comigo sempre, estou sempre à disposição, a sala está aberta e com certeza, tenho certeza de que eu vou sempre fazer o que for melhor para o povo do Cabo. Maravilha. Maravilha. Vamos chegando ao fim. A gente marca o nosso compromisso aqui no próximo sábado de volta com mais um convidado aqui camposo que a gente vai escolher para vocês. Sábado vai ser o primeiro programa de junho, né, Nádia? Já estamos aí entrando no mês junino, mês de gostosura, mês de forrozinho, nossa cidade aí nordestina, né, Nádia? E a gente carrega essa bandeira com muito orgulho. Para quem gosta de dançar, se atém ao ralabucho, né? Aqui no ditado popular, né? Eu gosto de dançar e eu gosto de comer. Eu gosto de comer, né? Nádia, a gente sabe você. Comer é a melhor parte, né? Uma canjiquinha, um milhozinho verde cozido, aquele cuscuzinho com coco. Eita, meu Deus. Tá bom que a gente não tomou café ainda não. A gente já pega aqui muito cedo. Aí a gente vem sem tomar café e Nádia que fica aqui falando dessa besteira. A barriga já deu até um ronquinho aqui falando de comida. Vamos chegar ao fim, né? Vamos encerrar, vamos subir o play aqui. Vou só finalizar com um oi para Carlos Paulino, que tá aqui dando bom dia a gente. Willy Cordeiro. Parabéns, meninas, pelo programa. Obrigada a todo mundo que participou pela live, pelo nosso Zap Zap. O pessoal do Facebook que acompanhou e eu não pude responder. Um bom sábado, um bom fim de semana. E a gente se encontra aqui na mesma sintonia sábado que vem. Com mais um programa maravilhoso para vocês. Então, exatamente. Bom final de semana para vocês. Oxi, abreviatura de Oxê.